santo é o Senhor. A Bíblia vai nos falar, no livro de Números, que Caleb e Josué foram um dos 12 espias que foram espiar a Canaã, a terra prometida. Quando Moisés ordenou a eles, falou: um de cada tribo, vai e olha a terra a qual o Senhor nos deu, visite, olhe a cidade, se é fortificada, se é tendas ou se é casas edificadas, palácios. Também olhe se o povo é forte, se o povo é fraco. Olhe se é numerosa gente ou se é pouca, e se a terra principalmente é fértil, se a terra é boa. E a Bíblia vai nos dizer que foram, de cada tribo foi um homem. Da tribo de Judá foi Caleb, e também foi Josué da tribo de Efraim. Chegando lá, eles olharam a terra. Realmente a terra era boa. Realmente a terra era frutífica. E a Bíblia vai falar que eles escolheram um cacho de uva que numa vara era preciso de 2 homens para poder levar. Não eram as uvas que eram grandes, era o cacho que era enorme, era produtivo. E para chegar até aonde eles estavam, sem quebrar, sem destruir, era preciso de 2 homens para poder levar aquele cacho de uva. E quando chegou, a Bíblia vai nos dizer que 10 dos 12 que foram, desanimou o povo. Falou: a terra é boa, a terra é fértil, tem nascentes de água, mas o povo que mora lá são maiores do que nós, são mais fortes do que nós. Nunca nós poderemos vencer eles. Nós já estamos derrotados. Por que que o Senhor tirou-nos do Egito? Por que não nos deixou lá no Egito? Trouxe até aqui para morrer nas mãos dos cananeus. A Bíblia vai nos dizer que Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes e clamaram, falando assim: a terra realmente é boa, a terra realmente ela é fértil, e os povos que moram lá são gigantes, são fortes, mas maior do que eles é o nosso Deus, que nos fez a promessa, e Ele vai nos dar esta terra como herança, como Ele prometeu. E a Bíblia vai nos dizer que o povo se revoltou contra eles. Não se preocupa, quando você estiver defendendo o seu Deus, a sua crença, quando você estiver defendendo aquilo a qual Deus colocou no seu coração, não se preocupe com os levantes de Satanás, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos defender. E a Bíblia vai nos dizer que o povo se revoltou e começaram a formar para apedrejar Josué e Caleb. E a glória de Deus encheu o acampamento. E o Senhor falou que ia a exterminar com aquele povo, ia acabar com aquele povo, porque não deram crédito nas suas promessas. Não confiaram nele, mas antes confiaram na vista dos olhos. Confiaram naquilo que era aparente e deixaram de confiar no Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus. E ali Moisés entrou como intercessor diante de Deus para o povo e começou a falar com Deus: Senhor, se tu destruir este povo agora, o que as nações vizinhas vão falar ao seu respeito?
Senhor, se tu destruir esse povo agora, aqui nesse deserto, o que o povo daqui da vizinhança vão falar ao seu respeito? Vai falar que o Senhor não entregou a terra prometida porque o Senhor não era capaz. E também vai falar que o Senhor tirou esse povo do exército, do Egito, para matar aqui neste deserto. Isto foi em Cades Barneia. E o Senhor falou para Moisés: tá bom, Moisés, eu não vou matar esse povo, mas essa geração todinha que está aqui, todinha, não vão pisar na terra prometida, exceto estes dois que se levantaram. Estes dois que se levantaram e confiaram na minha palavra, exceto estes dois vão pisar na terra prometida. E ainda digo mais: a Caleb, a ele eu darei a terra a qual ele pisou. E Caleb, e ali Deus defendeu a Josué e Caleb. Muitas vezes a gente olhamos para as multidões ao nosso lado, olhamos para um grande povo e atemorizamos, mas o nosso Deus, ele se levanta do trono para defender um único só. A Bíblia vai dizer que pelo clamor do justo e o gemido do necessitado, Deus se levanta do seu trono. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E aí, passaram-se 40 anos. Toda aquela geração faleceu, morreu. Moisés viu a terra prometida, mas também não pisou nela, como o Senhor disse. Ele também não pisou na terra prometida, que a Bíblia vai falar que quando os 10 das outras tribos desanimaram o povo, Moisés e Arão também deixaram cair o seu semblante, não acreditando na promessa de Deus. Eles também não entraram, nem Moisés e nem Arão. E aí Moisés morreu, o povo, toda aquela geração morreu, e uma nova geração se levantou. E aquela geração que se levantou, exceto Josué, o único que saiu do Egito, que Caleb, ele não veio do Egito, ele era dos povos nômades que viviam ali na terra. A Bíblia vai falar que Josué, ele era filho de Quenaz. Quenaz é um dos netos de Saul. Está no livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 11. Ele é um dos netos de Saul, da terra de Canaã mesmo. E ali os povos se misturaram. Conforme os povos se misturaram, Caleb, ele é da geração futura, a qual nasceu no deserto. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Juízes, capítulo 1, que essa geração que se levantou não conheceu o Senhor. E não conhecendo ao Senhor, elas se misturaram. O Senhor falou que não era para se misturar, mas elas se misturaram e chegaram a adorar a outros deuses. E o Senhor se levantou ainda no tempo de Josué e falou com ele: tudo o que eu falei para vocês, vocês não obedeceram. Eu falei para vocês que não era para misturar com esse povo, e vocês se misturaram. E vocês esqueceram da aliança que eu fiz com vocês lá no Egito, com vossos pais. Muitas das vezes a gente pensamos a Faraó, lá no Egito, que a Bíblia vai falar que levantou um faraó
a qual não conheceu a José e nem todos os seus feitos. E um povo de Deus que não conhecia o seu Deus. Quantas das vezes nós somos como este povo, que nós não conhecemos o nosso Deus, e nem a poderosa mão dele, e quanto ele é poderoso para nos livrar, e damos atenção a tudo aquilo que se levanta para nos desanimar, para nos desfalecer. E ali, o povo do Senhor, a Bíblia vai falar que o povo do Senhor ficou em sofrimento. E ali, o Senhor continuou falando através de Josué, e falou para ele: agora, esta nação que está toda com vocês aí, nenhuma delas eu vou tirar de vocês. Vocês vão viver no meio deles. Sabe para quê? Para que eles sirvam de prova para vocês. Ele vai servir de prova para ver se vocês vão servir mesmo ao Senhor ou vão adorar os deuses deles. E a Bíblia vai falar que naquela hora todo o povo chorou e clamaram ao Senhor, e voltaram ao Senhor, e continuaram adorando ao Senhor, e foram fiel ao Senhor todos os anos de Josué e de todos os anciões que viveram com ele. Mas Josué também, ele era humano, e ele também faleceu. E a Bíblia vai nos dizer agora que o povo de Israel, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor mais uma vez, e serviram aos Balaim e Astarote, deus daquele povo a qual ele tinha misturado. E o Senhor entregou eles na mão de Cusã-Risataim, rei da Síria, o qual deixou eles presos, cativos, servindo a ele. Tudo o que Israel produzia tinha que dar uma parte para o rei da Síria. E ali, por 8 anos seguidos, 8 anos de angústia, 8 anos de sofrimento. Eu não sei qual é o tempo da sua angústia, qual é o tempo do seu sofrimento, mas é só clamar ao Senhor, que Ele tem resposta para você. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda eu não sabes. Louvado seja Deus. E ali, o povo do Senhor lembrou do Senhor quando estava na hora do aperto. Não é diferente de nós, não. Quando tudo vai bem, quando tudo está maravilha, quantas das vezes nós esquecemos do Senhor, e esquecemos dos votos que nós fizemos com o Senhor, as alianças que fizemos com o Senhor. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, se o Senhor abrir uma porta para mim, eu nunca vou esquecer do Senhor. Eu vou te adorar todo dia, eu vou estar na tua casa sempre que eu tiver oportunidade. E quando o Senhor abre a porta, nós se engrandece, se incha, e começamos a olhar para as nossas canseiras, para as nossas dificuldades, e se esquecemos do Senhor. Israel, ele serviu a Cusã-Risataim por 8 anos, e a Bíblia vai nos dizer que Otiniel, o Senhor levantou um libertador, a dizer, Otiniel. Quem é Otiniel? Otiniel
é o filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. Quando eles entraram nas suas heranças, quando Josué ainda estava vivo, a Bíblia vai falar que eles oraram ao Senhor e clamaram ao Senhor e perguntaram: qual dentre nós vai primeiro a batalha contra Canaã? E o Senhor falou: a tribo de Judá que vai, porque a eles eu dei a terra. E ali a Bíblia vai nos dizer que entrou Calebe na liderança, e ali ele derrotou os 3 filhos de Anás, os 3 filhos dos gigantes. E ali eles tomaram aquelas terras. E ficou uma parte que era Hebron, que se chamava Kiriat Sefer. E ali Calebe fez nesta parte da Bíblia, eu me vejo num daqueles filmes medievais, a qual tem uma batalha, e o príncipe, o chefe do clã, ele fala assim: quem vencer essa guerra, eu darei a minha filha como esposa. E ali Calebe falou: quem vencer Kiriat Sefer e a derrotar a este, eu darei a minha filha Axa por mulher. E a Bíblia vai nos dizer que Otiniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, ele foi à batalha, ele não mediu esforços, ele foi, e a Bíblia vai falar que ele venceu a guerra, e Calebe deu a sua filha como esposa. E a Bíblia vai nos dizer que Axa, quando ela se casou com Calebe, antes que ela fosse morar com ele, ela persuadiu a Otiniel, seu esposo, persuadiu que lhe pedisse um campo a seu pai Calebe. E a Bíblia vai nos dizer que ela desceu do jumento, e Calebe falou: o que tu tens? O que tu queres? E ela fala assim: pai, me dê um presente. Que presente tu quer? Tu me deste só terra seca. Me dê pelo menos uma fonte de água. Pelo menos uma fonte de água. Aí eu vejo o papel de uma mulher sábia. Se é para mim lutar com ele, por que eu tenho que lutar na dureza, na dificuldade? Se eu posso melhorar. A Bíblia vai falar que ela persuadiu. Persuadir significa convencer com argumento. Não é convencer com birra, ou convencer uma pessoa que faça aquilo que você quer, mas sim convencer que a sua ideia é boa, convencer que a sua ideia tem coerência, convencer com argumento. E ela convenceu a seu esposo Otiniel, Calebe deu as fontes superiores, as águas que vinham de cima, e as fontes inferiores, as águas que vinham de baixo. Eles não foram para uma terra seca, eles foram para uma terra a qual eles tinham condições de trabalhar, a qual eles tinham condição de tirar ali o seu pão e o seu sustento, e ali viver sossegado. Esse é Otiniel, a qual a Bíblia se refere como o primeiro juiz de Israel. Por quê? A gente tem um ditado que diz que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas aqui nós vemos, já lá no princípio, lá nos primórdios da palavra de Deus, que sempre teve uma mulher na participação dos grandes feitos
a qual Deus incumbiu para que o homem fizesse o ministério. E aqui nós vemos o papel de Axa, mulher de Otiniel, o primeiro juiz de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que agora que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou ele na mão do rei da Síria, ou no rei da Mesopotâmia, e serviu ao rei da Síria por 8 anos. E aí o Senhor levantou a Otiniel, que julgou a Israel. Ele julgou a Israel por 40 anos. Ele venceu o rei da Síria. Israel teve paz pelos 40 anos enquanto ele viveu. 40 anos de paz. Otiniel, o primeiro juiz. Aqui eu paro de falar de Otiniel. Quando nós falamos do primeiro juiz, nós temos que lembrar do juiz justo, a qual Paulo falou. Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente aqui em mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Otiniel, o primeiro juiz que julgou a Israel. Jesus, o juiz justo. Otiniel era da tribo de Judá. Jesus também da tribo de Judá. E a Bíblia vai nos dizer que Otiniel, quando ele foi à batalha, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E eu digo mais, Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele não tem o Espírito do Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o poderoso. Louvado seja Deus. Otiniel matou para conquistar a sua amada, o seu prêmio. Jesus não, Jesus ele deu a vida. Ele deu a vida pela sua amada, por nós, a igreja santa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Otiniel julgava a Israel. Jesus não, Jesus ele absolve, porque ele levou sobre si o nosso pecado, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que era sobre nós, ele levou. Glória a Deus. Otiniel, ele venceu a guerra com espada, com a força dos braços. Jesus, ele venceu a guerra. Glória a Deus, quando ele expirou na cruz do Calvário, entregou-se. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele, mesmo sendo Deus, negou-se a si mesmo, se fazendo em forma de homem, e se entregando até a morte. E não era uma morte qualquer, era a morte de cruz, aonde ele levou a nossa vergonha, a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso pecado. Aleluia. E no grande dia, quando se levantar o acusador, ele vai falar assim: não, dos pecados dele eu não se lembro mais. Por quê? Porque o meu sangue derramou no lugar dele. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus.
Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou-se. Otiniel, ele se engrandeceu. Agora o nosso Jesus, ele esvaziou-se. Aleluia. Jesus, Otiniel, o primeiro juiz que julgava a Israel, ele brigou, lutou por um pedaço de terra aqui para o povo de Judá. O nosso Senhor Jesus, ele nos garante o céu, ele nos garante a vida eterna, ele nos garante a vitória. Louvado seja Deus. E eu vou parar por aqui. E eu peço que os irmãos continuem orando ao meu favor, para que o Senhor venha na minha vida fazer com que eu seja mais fiel a Ele, que eu não seja que nem o povo de Israel, que se lembra do Senhor só na hora da dificuldade, só na hora da opressão, só na hora da humilhação, mas que eu venha se lembrar do Senhor todos os dias da minha vida, e assim cumprir aquilo qual o Senhor tem me enviado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.